A galera sabe como é que vocês se conheceram? A gente contou no Felca, assim, mas ficou muito raso. Dane-se. É. Foda-se. Conta aqui também. Eu e o Renato, a gente era tipo cão e gato. Eu já seguia ele. O Renato é tipo um presidente na minha cidade. A gente cresceu ouvindo o Renato. Freud lá é o momento. o louvor da cidade. É o louvor da cidade, é o hino da cidade. E aí, os meus amigos, todo mundo muito fã. Eu também, eu admirava. Eu não era tão fã, mas eu admirava muito. Eu gostava da estética, eu gostava... Porque ele é mineiro. Porque ele é mineiro também, né? Então, tipo, eu peguei uma fase dele que ele tava com dread, eu achava aquilo super diferente e tal, não sei o quê. E aí, não acompanhava tanto. E eu ficava mais assim, meus amigos que eram mais fãs. E aí, quando eu viralizei, quando perto eu viralizei, eu tinha 10 mil seguidores, o Renato começou a me seguir. E eu falei, não, que delícia. Loucura! Graças a Deus, até que enfim uma coisa boa na minha vida. E aí aquilo me mexeu, assim, mas sabe quando você... Dando entrevista pra revista, no Vale Sanitário. Recebe o Freud seguiu. Freud, é delícia, coisa louca. Fico colhendo os frutos dessa fama. Até que enfim alguma coisa É que boa. a fama de aí eu fui e mandei pros meus amigos. E o Aurélio é muito fã do Renato. Muito fã. Ele, caralho, que foda, que não sei o que. Ele é mó da hora, não sei o que lá. E aí a gente começou a se seguir assim. E o Renato, um belo dia, me mandou feliz aniversário. Não era o meu aniversário. Mas, segundo ele, eu estava de parabéns. Então, tudo bem. Essa eu já usei. É. Decorada. E aí ele começou. Aí eu achei aquilo muito fofo, assim. E eu falei, ai, obrigada e tal. E aí. Obrigada. Um emoji de boquinha. É tão constrangedor contar isso, se vocês soubessem, mas eu tô adorando. Você não falou nada demais, você cagou na resposta pra ele. Né? Deu uma cagadinha. A mesma frase, vindo de alguém que não interessa. Nossa, que ridículo. Olha como o homem se passa. Ai, não, olha, não. É print no grupo das amigas, né? Nossa, olha que Último gole da ridículo. cachaça, meu. Aí, toma que tá boa mesmo. Aí, menino, o Renato veio com papo, aí eu falei assim, nossa, muito obrigada e tal. Eu falei alguma coisa a ele. Obrigada a você. Eu não lembro exatamente o assunto, mas era uma palhaçadinha. Era um início. Era um flertezinho. Era um flerte inocente. E aí eu falei com ele assim, uma estrela dessa, né, me desejando feliz aniversário, que isso, não sei o quê. Ah, porque eu também sou safada, né, peraí. Aí... Tão quietinha ela, bem a Deus. Mas eu joguei esse shade assim só pra ele ficar maluco, né? Trabalho com psicologia masculina. E continuou cagando. E aí ele falou assim, não, manda seu número aí, que não sei o quê, vai ter... Você tá morando em São Paulo? Vai ter um jogo do nosso time, do Atlético, a gente torce... o Galo. Do Galo. Vai ter um jogo do Galo em São Paulo e a gente podia ir, vou arrumar isso pra gente. Eu falei, beleza. E aí eu não lembro exatamente a ordem das coisas, mas eu, né, tava numa loucura, eu tava solteira. Enfim, né, nessas coisas, carnaval da vida. E aí... Eu não tava, não. Fazendo de linguiça pra entrar no pão e tal, não sei o quê. E ele trabalhando, o Renato trabalhava, tá? O Renato respondia todos os meus stories todo santo dia. Todo santo dia. E eu sempre vendo ele. Aí teve uma vez, olha essa história. Teve uma vez que eu marquei uma viagem com amigos em um ficante. Que eu tava ali naquela época, uma coisa ali. Um cheirinho nunca gosto de tal. E aí falei, Di, fica aí comigo? Vamos pro Rio e tal? Ele falou, vambora. O Renato mora no Rio. A gente foi pra Búzios. Nossa. E aí o Renato tava vendo os stories. Caladinho, só curtindo assim. E aí a gente parou num Graal pra comer um trem e tal. E o produtor do Renato estava no Graal. E me viu de mão dada com o Divin. Tirou uma foto e mandou pro Renato. Olha quem que tá aqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. Sua namorada tá namorando. Quando o ficante premium me vê com o ficante... E menina, eu não sei O standard. Eu não sei o que acontecia comigo, mas eu tinha um respeito e uma admiração pelo Renato.
Eu não sei, tinha algo pegando dentro da minha cabeça, porque eu não me importava com isso, eu não tava nem aí. Se fosse qualquer outra pessoa, um outro homem me vendo com outro divo, eu sai fora, viajando em mim não. Só que quando o Renato me mandou a foto que o produtor mandou, Deu um choque. sabe quando o seu mundo paralisa assim? E eu falei com a minha amiga, o Freud, olha aqui, eu acho que ele tá por aqui. Aí ela, não tem ninguém aqui não, ele é muito alto, grande e tal, não sei o que. É, né? Tira o olho. Tá louca? E aí a gente olhando, assim, eu comecei a caçar no grau, não tinha mais ninguém. Até o produtor tinha evaporado. E eu não sabia quem era o produtor, não sabia o rosto, a fisionomia. E aquilo, eu entrei no carro, eu fiquei desesperada. Sabe quando você fica mexido, assim? Acabou com o seu dia. Falei, meu Deus do céu, acabou. Agora me viu aqui com o menino e, meu Deus do céu, vai achar o quê, né? Vai achar que eu tô namorando, acabou todas as minhas chances. Só que pela foto não dá pra entender se eu tô com a mão ou não, quem que é ou não. Tanto que o Renato achou que era um amigo meu na época. E você entendeu? sim? Acertou, amor? Meio que sim, né? Por exemplo. E aí, beleza. Tinha entrado uma poeira no meu olho, não tava enxergando, ele me deu a mão pra eu andar. E aí, menina? Gente, óbvio. Eu postando... Aqui, eu tava aqui assim, ó. Eu não tava, entendeu? Esbarrei na mão. E aí, menina, eu simplesmente... a gente foi pra essa viagem e eu fiquei postando nos melhores amigos. Primeiro que eu não podia divulgar o Divinho, né? Que tava comigo ali naquela época, não sei o quê. Eu conheço? Não, ele é anônimo. E eu gostava de um trem anônimo também, entendeu? Porque aí ninguém sabe, morre esse assunto. Mineiro come quieto, né? Adoro. Aí o Renato só assistindo nos melhores amigos. Eu com o Divinho, nós dançando forró. Ah, ele tava no... Ah, cacete. Aí, menina, acabou. Ele sumiu. Ele ficou um mês Ele sumido. ficou magoado. Eu acho que ele ficou. Aí o que aconteceu? Depois da viagem, nós estávamos voltando de carro e eu fui. Começou a tocar uma música do Renato dentro do carro. Porque, mais uma vez, meus amigos são muito fãs. Aí eu falei, vou postar um videozinho aqui. E eu. Eu falei, a música do Divinho? Peraí. Eu adoro essa técnica também. Ai, meu Deus. Meu Deus, essa é ó passiva. Eu uso essa aí. Essa aí, se não der certo, o camarada tá louco. Não quer saber. Menina, vocês estão vermelhos que vocês já fizeram isso, né? Aí, menina, a música do Divo tocando dentro do carro e eu caladinha. Fui e marquei. Aí ele foi responder assim, não faz isso não. Aí eu falei, então tá leve, não tá... O fogo dessa paixão ainda existe. Entendeu? Que ele mandou assim, não faz isso não faz isso não. Faço sim. Faço muito pior. mais. Tá louco, vai ver eu tô o que eu só faço. começando. E aí, enfim, aí a gente começou e tal, a conversar e tal, não sei o quê. Surgiu as Olimpíadas. Fui pra Paris. Logo depois de Búzios, eu tive uma paixão, assim, muito forte por uma pessoa. Fiquei muito louca. E essa pessoa falou, minha filha, viagem em mim não, tô querendo você não, E aquilo me arrasou. Tá Aquilo me louco? arrasou. Quem que foi? Me dá o nome que eu vou acabar Depois eu com te ele. falo. Às vezes Deus se disfarça de fora pra você ir pro lugar onde você tem que ir. Entendeu? Exato. Nossa, Cris, você é tão poeteira, né? Nossa, Cris, toda hora ela lança uma poeteira, um trem de poeta, um Sim. trem. E Ela é só ótima. Freud explica, né? Só Só Freud Freud explica. explica. Tá vendo? Juntou ali Deus e psicologia. Espiritualidade e psicologia. Chocada, Chico Xavier. Aí, menina, onde é que eu tava? Paris. Paris. Eu acho que maravilhoso. eu acho que Onde é que eu tava? Em Paris. Paris. Eu acho que eu tenho que esse trem, TDAH que esse trem. Ô, Yasmin, sentou a língua aqui na cachaça. Eu Foi, hein? deixei Porra, eu Yasmin. deixei um golinho pra ti. Só um golinho. Aí, Ai, meu menina, Deus. vou ficar aqui só sentindo cheiro. Aí, que as pessoas totalmente... Já me senti assim. Eu em casa espirro perfume. A gente vai ter que dar um doce pra ela antes que eu comece a fazer. Não, isso aqui não bate em mim, Não bate, não. Isso aí pra ela é a entrada. Meu Deus do céu, isso aqui mesmo que eu tô tomando aqui todinho. Aí, menina. Paris. Aí você pegou uma paixão doida, o menino te deu um fora. Me deu um fora, idiota, falou, burro. sai fora, pelo amor de Deus, caçando você não. E eu fiquei arrasada, porque eu realmente ia me apaixonar. E aí eu fui pra Paris trabalhar pela Casa TV. Beijo, Casa TV, beijo, querido, parabéns, arrasou. Fui a Paris e o Renato estava em Barcelona. E ele falou, olha,
se você topar, eu vou em Paris te ver. Eu falei, uai, vem, ué. Só que, sabe quando você não tá bem, você tá sofrendo, você tá... Eu falei, mas assim, Porque você não ia falar não pra ele. entendeu? E eu gostava dele. Eu tinha uma admiração e tenho uma admiração por ele. Eu não queria falar não. Então eu Vem falei, aí. vem. Deus do céu. E aí ele foi. Você nunca tinha flertado com um milionário. Como assim? O Divo vai comprar uma passagem? Primeira vez flertando com um milionário. Com o errado que você Foi, flertava? assim. Claro que ele não ia. Sim, assim. E aí eu não esperava que ele ia comprar uma passagem do dia pra não vai fazer isso. E ele fez, menina. Aí ele postou no avião e eu falei, não é possível, não, pelo amor de Deus. E aí, O homem tá vindo e eu tô mal. e eu tava muito... Não, eu tava triste, velho. Eu tava arrasada. E ele foi. E, tipo assim, eu tinha uma carga horária de trabalho nas Olimpíadas grande, pô. Eu vivia trabalhando. E as coisas é muito longe. Então, Uber não dá. Essas coisas não davam. Então, a gente fazia tudo muito a pé. Eu tava doida correndo e chateadíssima. Eu tava muito triste. E aí, o Divo apareceu lá. Eu falei, puta que pariu. O que eu vou arrumar? E aí ele ficou me mandando mensagem e tal, e eu respondia, eu falava, vamos se encontrar onde? Em tal lugar, eu falei, vão. Só que eu não dava horário, não dava certeza. E isso foi chateando muito, Renato, porque ele Claro. tinha ido atrás de mim, né, velho? Tipo assim. Eu ia ficar chateada também. E aí, menina, teve um dia que ele falou assim, onde você tá? Eu não lembro qual que foi o contexto, mas não fui. E ele ficou muito chateado. Eu tinha ido pro lugar, falei com ele que eu estava no lugar e saí do lugar, fui pra outro lugar. A gente já tava meio que pegando umas folgas, assim. E eu tava aproveitando pra aproveitar o lugar e não beijar na boca essas coisas. E eu falei, tô aqui na Casa Brasil, que são casas de vários países, assim, que tem lá, que tinha na época. E aí aí ele, beleza, tô indo pra aí. Eu falei, oxe, Freud tá vindo, vou vazar fora. vazou? Zarpei. Nossa, é veneno. É pau no cu, né? Um pouquinho. É, você tava meio... Aí, menina, Paia com ele. eu peguei e fui... Aí eu não lembro mais. Aí teve um dia que eu postei uma caixinha de perguntas. Vocês não se viram lá? Não, eu postei uma caixinha de perguntas. Ele foi até lá e vocês não se viram? Não. Isso Tá. é um assunto delicado. E ainda pra ela. piora, tá? Aí eu fui e postei a caixinha de perguntas. Onde você tá vendo, né? São Paulo. Aí ele, o quê? Eu acho que ele tava em Paris ainda. Aí ele mandou assim, o quê? Comprou uma passagem pra outro lugar aí e ficou lá, né? Sabe lá Deus fazendo o quê? Ficou chateado. Maldito. E aí... Ficou te traindo. Ficou lá, né? Rezando um Pai Nosso nesse país, provavelmente. Os Países Baixos. Uns Países Baixos, bem baixinhos, dentro da calcinha. E aí, Aí eu larguei pra lá também, falei, quer saber também? Deixa pra lá. E ele ficou um tempo sem me responder também. Sim, mas Né? você tinha Toda a vacilado. razão. Eu, se eu fosse o Renato, nunca mais falaria comigo. Aí ele deu o troco. Realmente. Foi quando ele deu o troco. Ai, meu Deus. Gaiola, outro Aí ele falou assim, aí realmente tinha um jogo pra acontecer do Galo em São Paulo, tudo certo. E eu falei com as minhas amigas, aí ele me chamou. Depois de um mês, assim, ele me chamou. Vão no jogo, vai ser essa semana e tal. E eu falei, vamos, comprei uma camisa nova do Galo, uma sainha, montei todo um style, me arrumei no dia e falei, vou esperar ele, né, mandar mensagem aparecer. Tô esperando até hoje. Renato sumiu. Justo. Justo. Eu não consegui nem ficar indignada. Provando do seu próprio. Veneno. Dava meia-noite, 1h da manhã, eu olhava assim no telefone, o jogo já tinha acabado há muito tempo, eu ria, porque tá certo, tem hora que a gente vai pagar com a mesma espada, né? E aí, eu falei, bobo, quer saber de uma história? Foda-se. E larguei pra lá, e aí teve um dia que foi final do ano passado. E também daí não falaram mais nada sobre essa história do jogo. Não. Não, aí nós começamos a pagar de doido, entendeu? No outro dia ele respondeu uma história muito linda, eu, obrigada, amor. Ai, sabe? É um pior que o Esqueceu outro. o passado? É um pior que o outro. Ele precisa de um palco e eu sou a plateia. Justo. O louco precisa da plateia. Sim. E eu sou a plateia. E aí, Vamos bater palma pra maluco. entendeu? Deixa ele. E ele E falou, você ela também. é pior que eu, então deixa ela.
E aí eu fui e ignorei, a gente super ignorou esse acontecimento, só que aí teve um outro dia que ele foi pra São Paulo, e aí, você tá aí? Eu falei, não tô em São Paulo, e eu estava. Inclusive, se você souber disso, você vai ficar indignado, mas eu estava. E aí, não queria ver e tal. Eu tava num momento muito introspectivo, Natal chegando, Ano Novo, eu queria piranhar. Tava no momento introspectivo. querendo Eu no meu momento mais eu vou chamar assim, tô num momento muito introspectivo. eu quero piranhar. Nossa, esse ano. Aí, menina, caramba. Eu peguei e... Aí foi em novembro, ele me chamou, novembro do ano passado, e falou... Ele mandou um áudio muito engraçado. Como eu queria ter esse áudio. Eu tenho, mas até eu caçar, vai demorar. E aí a gente não tá com tempo, não. Ninguém aqui tá trabalhando pra mim. E aí... o áudio era tipo assim, o Renato é muito caricato. E ele, eu tô cansado de você, o negócio é o seguinte, eu quero te fazer feliz. Ai, mas eu já sou feliz. Beleza, mas eu quero te fazer mais, entendeu? Pô, você aí toda esquisita, toda linda. Você é mó esquisitinha, mó linda, entendeu? Combina comigo. Vem cá, que não sei. Um áudio muito caricato. E aí eu comecei a rir. Eu tava num momento que eu tinha acabado de montar a árvore de Natal dos meus sonhos. Que pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter uma árvore de Natal de 2 metros. E isso era um sonho meu de infância. Então, eu tinha acabado de montar e sentei no sofá e ele mandou esse áudio. Eu falei, Jingle Bell, O peru do Natal? tá chegando. Aí, menina, eu falei assim, quer saber? Chega dessa ladainha, né? Aí eu fui, mandei meu número pra ele, falei, me chama lá no WhatsApp. Tá, Até agora não tinha Meu WhatsApp? Tinha, mas ele mandou um oi, eu mandei oi e ninguém nunca mais falou. Ah, tá, entendi. Falei, chama lá no Zap, velho, tal, não sei o que. Ele, beleza, eu vou chamar. E aí ele falou assim, vamos fazer alguma coisa, eu quero muito te ver, velho, me dá uma chance, tipo assim, só pra eu te ver, eu quero te ver só. Não precisa acontecer nada. Ele nunca tinha te visto pessoalmente? Não. E aí, tanto que a primeira vez que eu fui no Podpah, ele estava no prédio do Podpah, só que a gente não se viu. Primeira vez. O destino não A energia deixando. sempre rodando. E aí eu fui e falei assim, olha só, eu tenho 4 dias de folga, eu tinha, em novembro. Eu falei, eu tenho 4 dias de folga. Você quer ir num restaurante que eu conheço, restaurante, o pessoal caladinho, ninguém vai expor a gente. Ou você quer ir num hotel que eu já conheço, lá em Marizias, curtir uma prainha, uma coisa, no hotel, pessoal caladinho. E aí eu falei, pô, uma prainha, não sei o que. O Divo não pensou 2 vezes, né? Vamos pra praia. Só mandou as reservas assim, do nada. Falei, trabalha bem, né? Trabalha. E aí a gente começou a se falar assim, aí a gente marcou de viajar, né? Ele foi me buscar lá em casa. E sabe quando você vê a pessoa... Vocês se viram a primeira vez pra ir viajar? Que legal. Tudo pra dar errado, né? Não, tudo! Não, as minhas amigas assim, velho, como é que você vai viajar com ele? Isso. A primeira vez que vocês Você não tirou a prova. Se for ruim, eu falei, se for ruim, vocês vão lá buscar. É isso que vai ter que acontecer. Você não tirou a prova do beijo antes de ir. Exato. Do nada. Eu falei, não, vocês vão buscar, porque eu não vou ficar lá não. Se for ruim, vocês vão buscar. E aí, ele pegou e chegou assim na garagem do meu prédio. Nossa, eu fiquei louca. Que tamanho de homem, 2 metros de altura, que é coisa linda, sabe? Todo ornado, assim, o olho combina com o nariz, que combina com a boca, que tem tudo a ver com o cabelo, e esse músculo daqui totalmente empinadinho, assim, o peitoral do Hulk, barriga pra dentro. Eu falei, que Parecendo isso? um personagem do GTA, assim. X-Men, todo um chutinho. Eu falei, nossa, Que faz flexão na praia, né? Que isso? Aí eu comentei assim, oi, Divo. Oi, Divo, aí você quer me quebrar. Ele, oi, deixa sua mala. Ele tava apavorado. Aí ele, oi, deixa sua mala aqui, senta lá no carro que eu vou arrumar aqui. Aí eu sentei lá e fiquei igual um poodle. Aí fomos pra viagem. Nossa, o primeiro dia parecia que eu tava na minha lua de mel. Já casou já no primeiro dia. Nossa, e a gente demorou muito pra beijar. Porque a gente queria se conhecer e tal. Porque quando você já beija, eu sinto que já fica uma energia muito sexual. Já fica uma coisa muito... Entendeu? E aí a gente demorou pra isso acontecer. Porque a gente queria, né, conversar e tal. E ver se realmente valia a pena. E aí teve um momento que a gente chegou assim no quarto. E um quarto, nossa, chiquérrimo. Eu já tinha ido no hotel outras vezes. E aquele quarto eu nunca tinha visto.
E um quartão, tá? Ele mandou fazer esse quarto. Tenho certeza. Sabe quem fez? Rodrigo Hilbert. Eu tenho Foi certeza. lá fazer. Ele Eu ligou, tenho falou, vai lá e certeza. faz Pior um que quarto. foi. Eu tenho certeza. E ele conversando e nós olhando assim pro mar e ele falando tanto de trem. E eu, oxi, que coisa louca, meu Deus do céu. E eu só pensando, que hora será, né? Vai meter a linguinha aqui na boquinha. Ai, ele todo sério, posturadinho. Ele é sério, aí. Nós ficamos conversando um tempão esse dia, enfim. E aí nós não largou mais, Yasmin Assine. Voltamos de viagem e eu falei, ó, tô indo pro Ano Novo. E eu tava invernada. Eu pensei, sinceramente, que ia ser uma coisinha. Tipo assim, passamos o fim de semana junto, volta, cada um segue seu caminho. Entendeu? Nada a ver e tá. Beleza. Eu não pensei que ele estava... E eu acho que ele também não esperou que isso ia acontecer da forma que aconteceu. Porque foram 3 dias muito loucos da nossa vida. Tipo, não é possível que tenha uma pessoa no mundo tão parecida comigo. E não é parecida de ideias, porque é muito fácil parecer de ideias. Mas parecida de infância, parecida de coisas... A história do Renato é muito próxima da minha. O fato da gente ser mineiro, então a gente entende muita coisa juntos. E aí começou a... Energia também parecida, né? Entendeu? Era um trem muito forte. E Ele aí não tá nem aí com julgamento alheio, assim, também, das coisas. entendeu? né? E ele é muito bem resolvido. É. E homem bem resolvido, puta que pariu. É pra você jogar uma aliança no dedo dele, porque é muito foda. Homem, geralmente, ele não é bem resolvido. Ele sempre tem uma coisa, sempre tem uma insegurança, sempre tem um trem. O Renato, não, ele é tipo assim, papum, quer, que eu não quero, entendeu? E aí, eu voltei de boa, esperei o tempo dele também, que eu também não ia ficar igual uma cadelinha. Você tinha Rola. se apaixonado? Nossa, sim. Sim. Eu me apaixonei. E eu me apaixonei. Sabia? Eu não me apaixonei no hotel. Eu sei exatamente o momento que eu me apaixonei. Que a gente tava muito cansado, a gente tinha aproveitado demais. E aí ele tava dirigindo, o Renato dirige com o joelho. E eu acho isso muito sexy. Ah, minha filha, arruma um homem que dirige com o joelho, você vai ver que loucura! Ui! E ele com a mãozinha assim pro lado de fora, uma pro lado de dentro, e a perninha, o joelhinho assim, dirigindo. E aí, Marizias, na saída, tem muita árvore. E o sol tava bem pra ele, assim. E aí, isso me deu vontade de olhar pra ele, assim, tá voltando de viagem, né? E uma música, assim, tocando no fundo, e eu olhando. E aquela cena, o joelhinho torando, eu falei... Meu Deus! Que homem! Vou casar só pra testar. Se não funcionar, nós pedimos o divórcio daqui uma semana, por exemplo.